Ok, bom, aqui a gente tem uma questão, a gente tem um pequeno texto que fala sobre alguns clubes de futebol na África do Sul e o enunciado pede o seguinte: marque a alternativa que completa as lacunas do texto corretamente. Tá, vamos ao texto aqui. O texto fala sobre futebol, né? When football lacuna professional in South Africa in 1959. Bom, o texto fala, olha, quando o futebol espaço profissional na África do Sul em 1959, 12 clubes saíram da categoria amadora. Uma coisa legal de observar aqui, gente, vejam só, é que esse texto, logo pela primeira frase, a gente percebe que esse é um texto que está em qual tempo verbal? Passado simples. Uma indicação legal disso é que a gente tem a data ela é mencionada, então justamente característica do passado simples, né, do simple past. É algo que começou no passado e teve fim no passado mesmo, simple past. A gente tem aqui verbo que está no passado simples, né? Broke, que é o verbo break, na forma do passado simples. Então esse texto é um texto que está no simple past, no passado simples. De toda forma, nos dias estritos de apartheid, esses pioneiros, lacuna, organizações exclusivamente brancas, né? White only organizations. E, lacuna, hoje, alguns poucos deficientes. Bom, parece que isso é suficiente pra gente, mas por fim diz assim, olha, que um dos sobreviventes é o Arcadia, é um dos times sobreviventes que hoje compete nas categorias amadoras e só concentra seus esforços no futebol júnior. Tudo bem. O que melhor preenche essas lacunas? Primeiro é legal lembrar que o texto está no tempo verbal simple past. Então vamos lá. When football had gone professional, past perfect. Past perfect não cabe aqui. A gente apresenta datas, a gente tem texto, a gente tem outros verbos na forma do passado simples. Então, o tempo verbal past perfect, que é o had gone, não cabe ali. Não fica legal. Letra B, went professional. Went, passado simples, beleza. A expressão go professional, se tornar profissional. Went professional, no passado, então, se tornou profissional. Cabe perfeitamente para essa primeira frase. Olha, quando o futebol se tornou profissional na África do Sul, em 1959, então a letra B está perfeita até agora. Letra C, have been, present perfect. Present perfect não fica legal aqui, até pelo fato da data ter sido apresentada, do momento no passado ter sido mencionado. Então isso é algo que não acontece no present perfect. A gente pode descartar de fato a letra C. E por fim, o was, quando o futebol era profissional na África em 1959. Cabe. Então aqui a gente está entre as letras B e C até agora. Tudo bem. Continuando então, de toda forma, naqueles dias do apartheid, organizações exclusivamente brancas. Então, esses pioneiros eram, provavelmente, né? Had been não significa eram. Had been, ok, a gente tem também aqui um past perfect, não significa eram. O que significa eram é essa segunda opção da letra B, were. Esses pioneiros eram de organizações exclusivamente brancas. E, espaço, today. Ou seja, e são hoje, apesar de poucos, e alguns hoje são, ok? Alguns hoje são deficientes. Are, são. Verbo no presente simples. Então, esses são os três verbos que a gente tem. Went, were, are. Quando o futebol se tornou, ou seja, went professional na África do Sul. Depois, naqueles dias de apartheid, esses pioneiros eram, ou seja, were. E por fim, whites only organizations. Hoje em dia, né? Hoje, são, are. Então, a opção correta é a nossa opção B.